Ok, sejam todos muito bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia. Todas as quartas-feiras, às 18h30, a gente tem esse encontro para trazer algum palestrante, para não só falar de artigo científico, mas também outros assuntos, que são pertinentes ou de interesse do programa de pós-graduação. Lembrando que que essas palestras são gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube que o PPG Ecologia tem, que é o Relatos de Experiências do PPG Ecologia. Hoje a gente trouxe para conversar com a gente o professor Felipe Moisés. Ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Ciências Biológicas na área de Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências Biológicas também em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente o professor Felipe é professor aqui na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, aqui no campus da URI de Erechim. Então, Felipe, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, para conversar um pouquinho com a gente. E, bom, aí eu vou deixar a palavra contigo e depois a gente abre para perguntas. Se quiser dividir tua tela, tua apresentação com a gente, eu agradeço. Obrigadão. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar participando desse programa de pós-graduação, que é um orgulho para nós, da URI, né, o programa de pós-graduação em Ecologia, e para mim foi uma grande satisfação. Eu agradeço muito aos professores pelo convite, tá? É uma honra participar desse momento. E então, gente, para nós ganhar tempo, eu vou compartilhar a minha tela aqui com a apresentação e eu prometo não me estender no tempo, tá? Porque eu tenho um probleminha. Para quem já foi meu aluno sabe que eu não falo muito. Sou meio quase mudo, né? Então, quase mudo beirando papagaio. Então, vou tentar não falar demais aqui e ser bem sintético. Beleza? Tá todo mundo conseguindo enxergar a apresentação? Tá de boa? Sim, Felipe, tudo ok. Beleza. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida aqui no meio mesmo da apresentação, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Podem interromper, perguntar alguma coisa específica. E se quiserem perguntar depois também, fiquem bem à vontade, tá? Então, qual vai ser o tema dessa palestra, então, de hoje? É efeitos da exposição efluente de curtume, que foi o efluente, essa substância, que eu estudei no mestrado, doutorado, e eu vou trazer um pouquinho do histórico desse efluente de curtume para vocês, e depois vou falar quais foram, melhor dizendo, os resultados que nós encontramos lá no meu mestrado, doutorado, com essa substância, tá? Então, inicialmente, gente, podemos falar que algumas coisas que quase é um clichê, é tão batido, de tanto que se fala, mas sempre tem que retomar, né? Que o planeta ele está estourando de crescimento populacional. Tem muita gente no nosso planeta. E para conseguir suprir essa demanda desse crescimento populacional, é preciso que haja industrialização. E ao mesmo tempo que tudo seja melhorado, entre aspas, tá? Nem sempre melhor, mas que tudo seja direcionado para que haja um aumento da produção, principalmente na questão de alimentos e materiais, tanto se for duráveis ou não duráveis. E quem é que sempre sofre, né, e é o principal local de descarga dessas substâncias? É o ar, é um dos locais onde há muita descarga de substâncias residuais dessa produção industrial, ou agrícola, tanto faz, né? Ambas têm o mesmo objetivo. E os rios, eles sofrem imensamente, porque sempre tem uma indústria do lado dos rios, isso para cidades grandes, cidades pequenas, e os rios, eles acabam recebendo boa parte desse excedente da produção. Dentro desses poluentes industriais que contaminam os rios, está quem? O efluente de curtume, que é uma substância, um resíduo, que já vou descrever um pouquinho de como é que é esse resíduo, mas ele é proveniente do processo de curtimento do couro. E alguns estudos, tá, e alguns artigos que estão falando desses estudos, né, obviamente, eles consideram o efluente de curtume entre os 10 resíduos industriais que são
mais prejudiciais para o meio ambiente. E onde que nós temos grande parte dos curtumes do mundo? Eles estão concentrados em países em desenvolvimento. Por exemplo, Brasil, Índia, Paquistão, alguns países da África também, eles têm uma grande quantidade de curtume. Não dá para dizer que só tem em países de desenvolvimento, não. Os Estados Unidos também tem bastante curtume. Tá? Mas, normalmente, a gente vai encontrar eles mais em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil. E o Brasil é um dos maiores produtores de couro do mundo. Tá? Ele estava aí taco a taco com os Estados Unidos, mas a Índia está crescendo bastante nesse mercado também. A Ásia, de uma maneira geral, né, tem uma alta produção de couro, alguns países mais, outros países menos. E no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul é o que mais tem curtume. Então, nós somos os estados que mais fizemos o curtimento do couro. Até em 2012, foi o último dado que eu encontrei da Associação das Indústrias do Couro da região sul, do Rio Grande do Sul, nós temos no Rio Grande do Sul 95 curtumes. É possível que esse número esteja um pouco maior ou um pouco menor, porque tem pequenas oscilações, tá? Mas eu imagino que não deve ser muito mais do que 100 e não muito menos que isso também. E, como eu havia mencionado para vocês, que o efluente de curtume, ele é uma substância que está entre os 10 efluentes industriais que mais contaminam o meio ambiente. Aqui, dados do CONAMA, próximo, né, num rio próximo, ou águas próximas do local onde tinha uma empresa de curtume, eles detectaram lá que os parâmetros avaliados são muito alterados. Tá? A cor, a turbidez, o pH, DQO, tem um gráfico aqui, uma tabela mostrando esses dados, e aqui é uma foto lá do nosso laboratório, mostrando esse aqui, ó, o efluente de curtume, esse aqui é a água potável. Então percebam que eles são bem diferentes em termos de composição. Tá, esse aqui é o efluente de curtume que vai ser jogado na água, tá? Que irá ser jogado na água ainda. Ele não é a água do efluente de curtume lá do rio, ele tá assim. Mas isso aqui vai parar na água. Isso que já passou por um pré-tratamento. Não é assim, curtiu o couro e já largou direto na água. Antigamente era assim. Hoje em dia passa por um pré-tratamento, mas mesmo assim, olhem, ele é túrbido, ele tem um monte de substâncias ali, químicas, e várias delas potencialmente tóxicas. E aqui uma tabelinha, eu não vou ficar falando cada um dos itens que a gente tem aqui, tá? Mas a demanda química de oxigênio, a demanda biológica do oxigênio, percebam, é muito diferente, tá? A questão das matérias ali também, da matéria orgânica, tem muita matéria orgânica no efluente de curtume. E isso resulta lá, olha a quantidade de sódio, percebam aqui embaixo, ó. Então, aqui é água potável, aqui é a quantidade de sódio desse efluente aqui. E dentro dessas substâncias que têm o potencial tóxico, né, que são muitas, são diversas no efluente de curtume, tem o cromo, que ele está bem mais concentrado. Esse aqui é níveis aceitáveis, aí esse aqui é o nível do cromo que a gente encontra no efluente de curtume. Então percebam, todos os parâmetros avaliados, eles estão bem acima. E esse aqui é só do efluente, e na água, como o próprio CONAMA já determinou, a água onde é largada, é despejado esse efluente, ela também tem esses parâmetros alterados. Por que que esse efluente do curtume, ele é uma substância muito, ou melhor, com alto potencial tóxico? Primeiro porque ele tem muita matéria orgânica. Tá, mas hoje em dia essa matéria orgânica, boa parte dela já é tratada. Então, esse sangue usa lá um gerador de radical livre, tu acaba destruindo boa parte da matéria orgânica. Isso já não é um problema tão sério hoje em dia. É moderado, já foi pior, tá? Mas o problema são um monte de substâncias que são adicionadas ao couro durante o curtimento. Sulfeto, sais de cromo, nos mais diversos solventes, tá? Porque aqui, gente, eu listei, melhor falando, só algumas substâncias, só que elas não são fixas, porque vai depender do processo que foi utilizado para curtir o couro, tá? Tem uns que usam mais tinta, menos tinta, usam ácido X, outros usam ácido Y, então não tem como dizer assim, o efluente de curtume ele é assim. Não, ele tem muitas variações.
mas nenhuma delas é muito benéfica, tá? Porque essas substâncias, basicamente, sempre são encontradas, mas a lista ela é muito, muito maior do que isso. E aqui foi uma análise que nós fizemos, foi publicado em 2017, e, claro, o estudo não foi só isso, tá? Ele complementou os nossos dados lá da exposição do efluente de curtume em animais, que já eu vou explicar para vocês. Mas uma análise de cromatografia gasosa, que analisa lá vários componentes do efluente. Numa porção do efluente que a gente isolou, nós encontramos aqui várias substâncias, muitas delas a gente nem sabe se estão tóxicas ou mais ou menos tóxicas, ou às vezes elas têm muito efeito sinérgico, tá? De repente, um composto não é tão tóxico, mas quando ele se junta com outros dois, ele se torna potencialmente tóxico. E alguns são bem pontuais, por exemplo, citalatos, nitranilina, que são substâncias com potencial mutagênico. Então, inclusive, essas substâncias elas também podem ser mutagênicas e lá no futuro ocasionar aparecimento de neoplasia, entre aspas, tá? Seria o câncer em pessoas expostas a essa substância. E o que a gente percebeu lá em 2008, 2009, tá? Quando eu comecei o meu mestrado foi em 2010, que não existia muito estudo do efluente de curtume, tá? Não tem muito estudo com animais. Os estudos eles se baseavam mais com algas, com plantas, com cebola, com ouriço, mas com mamíferos, aí ficou feio, né? Animais. Não tinha muitos estudos com mamíferos. Dos poucos estudos que nós encontramos, foi esse aqui, ó. Um estudo que avaliou lá a exposição do efluente de curtume em ratos e tiveram alterações na questão lá do peso da próstata, a deformação do túbulo seminífero, e de uma maneira geral ele teve efeito androgênico nesses roedores. Isso que nós encontramos em estudo até 2010. A boa parte dos estudos estavam mais em plantas ou crustáceos, microcrustáceos, e assim vai. Nesse ponto tem bastante estudo, tá? Mas com mamíferos até então, basicamente não tinha. E com humanos, muito menos, né? Encontramos um estudo lá com humanos, com pessoas que trabalhavam no curtume, e se observou o quê? Que as enzimas, um grupo lá de enzimas antioxidantes, as GPX, elas estavam alteradas nessas pessoas. Aonde? Lá nos eritrócitos. Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, eu já falo dessa GPX para vocês, tá? Que a gente, inclusive, estudou ela lá no meu mestrado, no doutorado. Bom, então, teve essa comunicação curta, tá? Que avaliou, ou em que foi avaliado lá no laboratório, no momento em que eu ainda não estava trabalhando, no laboratório da professora Leonara Rodrigues Siqueira, que foi a professora que me orientou no meu mestrado e doutorado. Esse trabalho também, todos os meus trabalhos, né, óbvio, ela é minha orientadora, mas em parceria com o professor Marco Antônio Siqueira Rodrigues, que ele é da Universidade Fevale, e toda a parte química, de análise química, de disponibilizar o efluente para nós, era sempre com o professor Marco Antônio. E nesse primeiro trabalho aqui, em que eu ainda não estava no laboratório, foi detectado o quê? Que a exposição do efluente de curtume para roedores, especificamente para camundongo, teve uma ação ansiogênica. Os animais ficaram ansiosos nessa concentração aqui, na concentração de 1%. Então, quando os animais, lá na água de bebê, e é assim que a gente administrava para os animais, tá? Coloca lá o efluente com uma baixa concentração na água de bebê, controla, né? Vê se houve maior, menor consumo, em nenhum momento houve maior consumo de, porque ele poderia, né? Às vezes ele tem uma concentração maior de sódio, outras substâncias, outros íons, mas não houve aumento de consumo, foi igual da água potável. E esses animais que receberam o efluente na concentração 1%, eles tiveram um perfil ansioso. O que seria isso? Nesse teste aqui, chamado labirinto em cruz elevado, também conhecido como Plus-Maze, quando o animal ele fica mais tempo nesses braços aqui,
tá? Que são os braços fechados, esse é um parâmetro de ansiedade. Quando o animal fica mais tempo nos braços abertos, é um parâmetro de que aquela substância administrada foi ansiolítica, que é isso quer me dizer que ele diminuiu a ansiedade. E nesse caso, os camundongos, eles ficaram mais tempo no braço fechado, então o efluente de curtume foi ansiogênico para eles. Significa que causou ansiedade. Esse, então, foi um estudo inicial que foi, né, o estudo que depois veio a me interessar muito para estudar esse efluente de curtume. E então, esse aqui é o artigo do meu mestrado, em que foi feita a exposição do efluente de curtume em ratos, tá? E o que a gente fez? Aumentou uma das concentrações, era 0,1, 1 e 5% para camundongos, só que em ratos, gente, nós fizemos mais testes para avaliar outros parâmetros, não foi só avaliar a ansiedade. Nós avaliamos testes para ver locomoção, para ver memória, nesse caso aqui, memória de hipocampo, tá? Que é uma memória não aversiva. Essa memória que a gente usa aí para gravar, onde é que botou o telefone, onde é que botou a chave, memória de hipocampo. Fizemos um teste para avaliar a memória aversiva, que vai para uma outra área do encéfalo, que é a amígdala. Fizemos também a avaliação de ansiedade, nesse teste chamado claro escuro, que vê ansiedade e também locomoção. E esse outro teste chamado de nado forçado. Tudo isso em ratos, tá? O estudo que encontrou ansiedade foi em camundongos. E esse estudo aqui do nado forçado, ele avalia depressão, tá? É um teste preditivo para avaliar depressão em animais. Fizemos duas baterias separadas de experimento, tá? Esse aqui com testes diferentes, mas que avaliaram parâmetros parecidos. Aqui avaliou ansiedade, que é o labirinto em cruz elevado, que é aquele mesmo que para os camundongos foi ansiogênico. Esquiva inibitória, que é um teste para ver memória de amígdala. E neofagia, que é um teste que dá para ver ansiedade e também pode ser considerado um teste preditivo de depressão. Por uma questão de tempo, gente, infelizmente eu não posso explicar para vocês como é cada um desses testes, tá? Só que, de uma maneira geral, nós avaliamos locomoção, ansiedade, depressão e memória, tá? Diferentes tipos de memória. E por que não fez todos os testes com a mesma bateria? Porque tem alguns testes que são bastante aversivos aqui. Exemplo, nado forçado. Depois que faz o nado forçado, não fica muito difícil de conseguir trabalhar com esses animais novamente, tá? Porque é um teste que é bem aversivo, que trabalha com água. Bota os animais na água e fica vendo lá o tempo que eles nadam. E roedor não gosta de água. Então, por isso que ele é aversivo. E nesse outro caso aqui, a gente usou esse teste chamado esquiva inibitória. Tanto que a gente deu um intervalo aqui de 10 dias depois para fazer neofagia. E tanto a neofagia quanto a esquiva inibitória são dois ensaios, não que eles judiam os animais, mas eles tendem a ser mais agressivos, eles tendem a mexer em coisas dos animais, digamos assim, usar um termo bem feio, né? Ele mexe em coisas dos animais que não são muito legais de trabalhar com eles. Então, o que acontece? Os animais, eles ficam, gente, eles poderiam interferir. Então, por exemplo, se faz uma esquiva inibitória e depois faz um labirinto cruz elevado, o labirinto cruz elevado, que é um teste bem sensível, ele perderia a sua sensibilidade. Então, por isso que a gente usou dois grupos de testes, tá? Em cada um deles, a gente usou 15 animais por grupo. Então, aqui foi uma bateria e aqui uma outra bateria. E, em ratos, o que a gente descobriu, tá? Que não houve alteração de nenhum parâmetro avaliado. Isso deu um nó na cabeça. Né? Lá em Camundongo foi ansiogênico, aqui a gente fez um monte de teste, fez na URGS, depois desses testes a gente conseguiu levar lá para o Hospital de Clínicas, que tem um centro de experimentação no Hospital de Clínicas, inclusive até melhor lá do que a gente trabalhava na URGS, no ICBS, e também a gente obteve os mesmos resultados, não houve alteração de rato. Então, um dos estudos que a gente fez durante o meu doutorado foi comparar rato e camundongo, mas um estudo in vitro. Como eu estou um pouco passadito aqui no tempo, eu já vou passar direto lá para o estudo in vitro e explico para vocês. O que a gente fez no estudo in vitro? Nós
Separamos estruturas cerebrais e fígado de rato e camundongo. Botamos elas lá, na plaquinha. Colocamos efluente em diferentes concentrações. Água, 3, 10, 30, 50% de efluente. Então, foi um estudo in vitro da atividade dele. Os outros foram in vivo, né? E deixamos lá de 30 a 60 minutos, porque tem alguns estudos, ou melhor, algumas enzimas que a curva deu em 30 minutos, outros em 60 minutos. A gente fez curva, então, para ver quais as melhores concentrações e qual era o tempo de incubação. E a gente percebeu o quê? Ou melhor, a gente avaliou o quê? Avaliamos enzimas antioxidantes, uma delas a GPX, que é uma enzima que diminui a quantidade dessas substâncias no nosso corpo, que é a água oxigenada, também conhecido como peróxido de hidrogênio. Avaliamos essa outra enzima antioxidante, que é a SOD, superóxido dismutase. Ambas enzimas, elas combatem, tá, os radicais livres, que também chamados de espécies reativas. E uma outra enzima que nós avaliamos, que é uma enzima detoxificadora e também que age lá nessas espécies reativas, é a glutationa S-transferase. Então a gente avaliou a atividade dessas três enzimas em rato, camundongo, em estruturas cerebrais dos mesmos, tá, desses animais, e também a gente avaliou a quantidade de radical livre gerado quando incubado com o efluente de curtume. O que a gente percebeu? Bem geralzão aqui esse perfil deles. Que radicais livres, atividade da SOD, atividade da GPX, atividade da GST, em estruturas cerebrais como hipocampo, córtex, estriado e cerebelo, foi um perfil muito parecido entre rato e camundongo, tá? Tu vê que um lugar aumentou, onde está a setinha azul, significa que aumentou a atividade, então tinha mais radical livre no estriado de rato, igual, não teve diferença de radicais livres no estriado de camundongo. Tudo claro, né, gente, comparando o grupo efluente de curtume com os grupos água. Tá? E a grande alteração que a gente percebeu foi no fígado. O fígado dos camundongos, ele foi muito mais resistente, perdão, o fígado dos ratos, ele foi muito mais suscetível, ou melhor, muito mais resistente, eu estou sequelado, né? Ele foi muito mais resistente ao efluente de curtume que o fígado dos camundongos. Olha aqui o que a gente percebeu. No fígado dos camundongos aumentou radicais livres, tá? Especificamente espécies reativas, tá? Que é o nome mais correto. Então aumentou essas espécies reativas ou radicais livres. Depois, as enzimas não teve alteração. Olha, elas permaneceram igual. Mas no fígado dos ratos não houve aumento das espécies reativas, mas aumentou a atividade das enzimas do grupo glutationa, ó, da família glutationa, que é a GPX e a glutationa S-transferase. E isso explica, de uma certa forma, né, por que que nos ratos, eles tiveram menor sensibilidade ao efluente de curtume e nos camundongos teve maior sensibilidade. Por quê? O fígado, talvez, não tenha conseguido metabolizar direito esse efluente. E o que acontece com ele, então? Ele foi parar na corrente sanguínea desses animais, foi lá para o encéfalo e, provavelmente, né, vamos acreditar nos nossos resultados, foi isso que causou ansiedade nos camundongos. E foi por isso que nos ratos, aqueles parâmetros comportamentais avaliados não ficaram alterados. Certo? Então, esse aqui foi um dos trabalhos do meu doutorado. Também a gente trabalhou com mosca e trabalhou com exposição durante o período gestacional de camundongo. Que, claro, né, por uma questão de tempo, não consigo trazer ele para vocês. Estou meio esgoelado aqui. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela atenção, obrigado mesmo, tá? E eu fico aberto para perguntas, questionamentos. Espero que eu não tenha sido muito rápido. Tá? Eu tentei não ser muito rápido, mas eu precisei, senão não ia dar tempo de ficar falando aqui. Como eu já tinha comentado com vocês, eu sou uma matraca, né? Então, pobre dos alunos. Felipe, muito obrigado pela fala. Deixa eu interromper a gravação aqui.